De volta com o Manhã no Ar, agora são exatamente 6 horas e 36 minutos. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. O Manhã no Ar especial de sábado já está ao vivo e você aí de casa pode participar do programa. Pode ir até a nossa rede social, vai no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho ou então interagir comigo através do nosso aplicativo do WhatsApp. Anota o nosso número aí, ó. 99291-2167. 99291-2167. Pode deixar seu recadinho, pedir o seu alô, sugestão de reportagem, denúncias flagrantes. A gente já começa a receber desde a madrugada reclamação de pessoas da Zona Norte que estão sem energia elétrica. Ainda não temos o levantamento completo de quantas áreas da cidade estão dessa forma, mas tem bairros como a Cidade Nova, por exemplo, naquela região ali próxima ao Instituto Médico Legal, o IML, que está sem energia elétrica. Na madrugada, teve uma forte chuva, uma tempestade, que pode ter influenciado aí e ter feito com que essa queda de energia acontecesse na Zona Norte. A gente está buscando respostas da Eletrobras para verificar o que está acontecendo. Lá em Iranduba e Manacapuru, a situação melhorou. De acordo com a empresa responsável pelo abastecimento da cidade, 80% do abastecimento já foi normalizado depois daquela tentativa de furto dos cabos subaquáticos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Se você também está tendo problemas com falta de energia, também pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nessa semana tive problemas aqui durante a madrugada, faltou bastante energia no Aleixo. Agora outros bairros também vi gente reclamando nas redes sociais. Se você está em um desses, pode mandar sua mensagem para 99291-2167. E a gente vai falar agora de um caso de um homem que acabou morrendo na noite de ontem, no fim da noite, durante um grave acidente. Esse acidente aconteceu na Avenida Max Teixeira, na zona norte da cidade. E quem está ao vivo e vai trazer outras informações para a gente é a Juliana Silva. Olá, Juliana, muito bom dia para você. Conta para a gente como foi que tudo isso aconteceu. Bom dia, Adriane, para você. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Olha, foi um homem de 37 anos que ele veio a óbito depois de colidir com um outro carro. Tinham também outras pessoas dentro do mesmo carro dessa pessoa, dessa vítima, só que eles saíram ilesos, sem ferimentos. Apenas esse homem morreu. Depois que ele colidiu com esse carro de modelo Fiat, ele também bateu em uma árvore, o que gerou aí muito transtorno. Com certeza a pancada deve ter sido muito forte. O SAMU foi acionado. Tentou, inclusive, juntamente com o corpo de bombeiros, retirar o corpo do homem das ferragens, porque ele ficou preso. Então, foi constatada a morte dele, viu, Adriane? Tudo isso aconteceu, perdão, na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, viu? Ainda não há informações sobre a causa desse acidente, se ele se envolvia bebida alcoólica, né, ou falta de atenção, mas a gente tem alguns números para falar aqui, Adriane, inclusive, que é de extrema importância para os motoristas ficarem atentos. A gente fala tanto aqui da área de Manaus, como também das rodovias. A gente está com um probleminha técnico aqui, Adriane, eu vou voltar com você, daqui a pouco a gente volta, tá? Certo, Juliana, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco você traz esses dados para a gente aí, que com certeza são preocupantes. Número de acidentes que acontece geralmente por imprudência. A gente não sabe os detalhes, as circunstâncias desse acidente específico aí, mas se você tiver qualquer tipo Daqui a pouco a Juliana traz as informações do que teria acontecido por lá, mas é um alerta para você aí de casa que que circula geralmente sem fazer manutenção do seu carro, em alta velocidade, insiste em beber e dirigir. Os acidentes vão acontecer uma hora ou outra. E além de se colocar em risco, você coloca em risco a vida de outras pessoas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. E a Polícia Militar desencadeou ontem a segunda fase da Operação Catraca. A ação acontece em todas as zonas da capital e busca inibir a criminalidade, principalmente no transporte coletivo e rotas do Distrito Industrial. O alvo da Operação Catraca, que visa coibir roubos e furtos dentro de ônibus tradicionais e também executivos, foi aqui na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. Uma via de muita movimentação, onde passam por aqui muitos ônibus, inclusive de linhas e também alternativos. Nós tentamos diminuir o roubo e furto, e que os índices nesses anos aqui que foram a startada a Operação Catraca já diminuíram drasticamente. O
comandante fala ainda como os suspeitos que tentam se passar por usuários do transporte coletivo agem quando observam a ação da polícia. Antes da revista, quando os homens são mandados sair, eles jogam embaixo dos bancos. A Avenida Torquato Tapajós vem sendo alvo dessa operação há 15 dias. O comandante do CPM informou que durante esse período já foi apreendida uma arma de fogo. Nós já encontramos aí no decorrer dessa operação um simulacro, né, de arma de fogo, com 38 e algumas armas brancas. Esse tipo de ação acontece em 3 turnos diferentes e envolve 6 companhias interativas comunitárias. A gente vai entrar aqui para tentar conversar com alguma pessoa que sempre utilize essa mesma linha aqui. Olha, a policial militar nesse exato momento então faz o segundo procedimento dessa operação, onde o público masculino desce e o público feminino fica dentro do próprio coletivo. Está indo para onde? Eu estou indo lá para o Via Norte. Via Norte, na zona norte de Manaus, né? E a senhora se sente mais segura com esse tipo de ação? Eu nunca tinha visto, não. É que eu não pego essa linha frequente, né? Dona Francisca já foi vítima de assaltos e furtos dentro do ônibus. Ela conta que é a favor desse tipo de ação. Eu já fui assaltada assim, ó, com o celular, tirar o celular da bolsa, levar a bolsa, essas coisas. Que fosse sempre era muito bom. A ação de policiamento ostensivo deve continuar pelos próximos dias. Não tem tempo para terminar. Eu falo muito bem para a população se sentir tranquila e segura que durante o dia a operação irá ser realizada na Torquato Tapajós e durante a noite pelas Sicões da área. E olha, é muito importante de fato que essa operação continue. A zona norte da cidade, nessa área da Torquato Tapajós, quase todos os dias a gente noticia um tipo de assalto a transporte coletivo nessa área, né? Eles roubam, entram ali naquela área do Viver Melhor, Santa Teovina, Novo Israel, enfim, se aproveitam de uma área que fica um pouco mais distante, dependendo do horário, não tem patrulhamento de fato, para cometer assaltos. São bandidos oportunistas. A média, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, é de em torno de 5 a 6 assaltos por dia em transporte coletivo. Então é meio que um sorteio, uma loteria do crime para você estar ou não estar num ônibus que vai ser assaltado no dia. Então, quando tem a presença da polícia, claro que isso inibe. Muitas das vezes os policiais conseguem identificar pessoas que estavam com a intenção de cometer o crime, que estavam armados ali dentro do transporte coletivo, e esses bandidos oportunistas que roubam ali para depois consumir droga, acabam não tendo coragem de fazer isso diante da presença da polícia, né? Parabéns aí à Secretaria que deflagrou essa operação. A gente está vendo aí nos últimos 15 dias, ontem teve ação também, antes de ontem, ou ontem também, e que continue para que a gente dê uma pausa, né? Porque num dia aqui, eu lembro dessa semana, a gente deve ter noticiado uns 5 assaltos na mesma noite. Então, é uma resposta que a população cobra e que a polícia começa a dar. Agora, quero falar de um caso de um menino de apenas 12 anos de idade. Já é uma criança, né? Ele foi apreendido após ameaçar a diretora da antiga escola dele com uma faca. Segundo informações preliminares, ele é ex-aluno da unidade de ensino que fica na zona leste de Manaus. Local onde a educação, o aprendizado é conquistado por muitos alunos, passou a ser um verdadeiro desespero para a direção dessa escola. Por volta das 7 horas da manhã, a polícia militar recebeu uma denúncia, dizendo que uma escola estadual que fica localizado na rua Raul Pavon, bairro Gilberto Mestrinho, estaria um menor ameaçando a diretora da escola com uma faca. A polícia de imediato veio até aqui nessa escola para verificar o fato. Ao chegar no local, os policiais conseguiram constatar a denúncia. Não tem informações do motivo das ameaças, só se sabe que esse garoto é ex-aluno da escola. O menor de 12 anos foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A Secretaria de Estado de Educação informou em nota que a polícia foi chamada logo que funcionários notaram que o adolescente estava rondando o estacionamento da escola, possivelmente danificando aí carros de servidores da escola. De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente é ex-aluno da escola, mas sempre voltava ao local para tentar traficar drogas. O menor foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais.
E agora a gente muda de assunto, vamos falar do caso de um homem de 37 anos que foi preso em cumprimento a um mandado de prisão, suspeito de tentar matar o ex-sogro. Segundo uma filha da vítima, o agressor não aceita o fim do relacionamento e persegue a ex-mulher, causando pânico aos familiares dela. O suspeito, identificado como Mário Souza Martins, de 37 anos, foi preso aqui no bairro São José, na zona leste da cidade, após um cumprimento de mandado de prisão preventiva por uma tentativa de homicídio. De acordo com as investigações da equipe aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia, Mário teria tentado matar o ex-sogro. O fato foi registrado no dia 22 do mês passado, na rua Rosa Branca, que fica no bairro também São José. Esse desentendimento familiar aí do Mário, Lauro e a sua filha já é um desentendimento que já ocorre já há muitos anos, né? Já é uma relação conturbada aí por aproximadamente 10 anos já esse relacionamento desse casal. Dentre eles várias idas e vindas, sendo que teve um desfecho aí que, graças a Deus, não acabou terminando em morte, mas passou muito perto. Importante frisar que o Mário, ele já é um infrator de extrema periculosidade, já responde já por 11 procedimentos, dentre eles por roubo consumado, roubo tentado e receptação. A filha mais nova da vítima, de 54 anos, assim que soube da prisão do suspeito, esteve aqui no 9º Distrito Integrado de Polícia para acompanhar o caso. Nós conversamos com essa jovem que preferiu não se identificar por medo. Eu desejo agora que a justiça seja feita e a gente está aqui para dar mais força para essa prisão, porque ele tem que ficar preso, porque ele é muito perigoso. Nós estamos há um mês que não dormimos direito, e nós nos tornamos prisioneiros na nossa própria casa. E no bairro Jorge Teixeira, a 4ª etapa, um caso de violência doméstica não acabou bem para o agressor. A vítima, a ex-companheira dele, chamou a polícia e relatou que havia sido agredida e ameaçada com uma faca pelo homem com sinais de embriaguez. Quando o relacionamento chega ao fim e um lado diz que o interesse acabou, o ideal seria respeitar. Mas, infelizmente, choros e cenas de humilhação são comuns nesses casos. Seguir em frente seria fundamental, mas não é uma tarefa fácil. Algumas pessoas acabam perdendo a cabeça porque não conseguem superar a perda dos laços afetivos. E foi exatamente o que aconteceu com um homem de 40 anos. Inconformado com a separação, o suspeito teria invadido a casa da ex-companheira na zona leste da cidade, mais especificamente no bairro Jorge Teixeira. E com um facão, ele teria ameaçado essa vítima. De acordo com a polícia, o homem, no momento que chegou na casa da mulher, teria insinuado que gostaria de retomar a relação de onde parou. A mulher rebateu e disse que já havia colocado um ponto final. Inconformado, ele acabou tomando uma atitude precipitada e agrediu essa vítima. Mais uma ocorrência de violência doméstica atendida pela 30ª SICOM. A guarnição deslocou até o local, fez contato com a vítima. Ela informou que tinha sido agredida e ameaçada de morte pelo seu ex-cônjuge. A guarnição prontamente fez uma busca pelas proximidades e conseguiu localizar o infrator, bastante alcoolizado, que foi detido e apresentado na delegacia. Ele chegou a relatar alguma coisa? O que ele falou em depoimento? Ele estava bastante alcoolizado, então não tem como dar credibilidade na versão dele. E a mulher, o que ela disse? Ela disse que foi agredida, não é a primeira vez, e ele, esse infrator, ele é contumaz, ele responde na delegacia por ameaça. Tem vários boletins. A polícia estava fazendo um patrulhamento quando recebeu essa denúncia através do CIOPS. Vocês agiram rapidamente e, graças a isso, conseguiram evitar uma tragédia. Exatamente, né? Denúncia anônima, ligaram para o CIOPS através do 190 e o CIOPS repassou a ocorrência, a guarnição fez esse atendimento, né? Então, o importante é isso,
alguém verificou essa situação ocorrendo lá na residência, onde a vítima estava correndo risco de vida e prontamente fez a ligação 190 e acionou a polícia. A vítima registrou um boletim de ocorrência e o suspeito de 40 anos foi preso depois que os policiais militares fizeram buscas pelo bairro Jorge Teixeira. O criminoso foi encaminhado para a delegacia e agora deve responder pelo crime. E a gente mostra agora um caso em que a população tentou fazer justiça com as próprias mãos. Um jovem de 18 anos encontrado pela polícia com o carro roubado no bairro Jorge Teixeira foi agredido pela população. A viatura precisou encaminhar o suspeito para o hospital para que ele recebesse atendimento médico. Josinei dos Santos Rolim, de apenas 18 anos. Apesar da pouca idade, esse rapaz que está aparecendo na imagem já possui um currículo extenso no mundo do crime. Ele foi preso mais uma vez pelos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Os PMs estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando receberam uma informação sobre um roubo de um veículo lá no bairro Armando Mendes. Os policiais começaram a fazer buscas e localizaram Josinei exatamente aqui, na comunidade Santa Inês, que fica na zona leste da cidade. Os policiais, assim que chegaram na ocorrência, se depararam com o suspeito sendo agredido pelos moradores. Ele roubou esse veículo no Armando Mendes, deslocou aqui para a área da 30ª. A ocorrência foi repassada na rede rádio, as viaturas, as guarnições intensificaram o patrulhamento e conseguiram abordar esse cidadão infrator lá na comunidade Santa Inês. Ali no momento da aproximação, vendo que não daria para fugir, ele saiu do veículo, esboçou ali uma fuga, mas foi pego por populares, foi agredido. E a guarnição prestou o socorro, levou para a unidade de saúde e posteriormente apresentou na delegacia. Agora são 6h53 e a gente fala sobre um crime que tem atrapalhado o trabalho da polícia. Os trotes. Quase todos os dias a gente mostra que, através de denúncias anônimas, a polícia prende muitos criminosos, mas nem todo mundo que está ligando para o 190 tem interesse em ajudar. De acordo com a Polícia Militar, de janeiro a junho desse ano, o CIOPS recebeu mais de 145 mil trotes, o que representa cerca de 800 denúncias falsas por dia. E aqui no estúdio eu recebo o secretário da Secretaria de Segurança Pública, de Planejamento e Gestão, Coronel Hermes. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Adriane, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, né? É muito bom estar aqui para poder realmente falar sobre um assunto muito importante para a população amazonense e para a economia também do nosso estado, né? Coronel, 800 trotes por dia é um número muito alto, né? Muito grande. Realmente é um número muito alto. Nós iniciamos agora uma campanha de conscientização nesse sentido, para tentar reverter esse quadro, tentar diminuir e conscientizar as pessoas que fazem uso dessa situação para nós podermos amenizar um pouquinho a situação. Muita gente desocupada, né, sem ter o que fazer ou sem consciência do quanto atrapalha o serviço da polícia. Na realidade, nós temos um aplicativo, né, um sistema de aplicativo chamado de emergências, onde nós conseguimos agora praticamente ter uma noção exata de como que acontece, por que acontece, as pessoas que ligam, como ligam. Então nós estamos identificando as pessoas, nós temos classificações também de trote, né? E os trotes são classificados em mudo, né? As pessoas ligam, não falam nada, o telefone fica só ligado, sons, né? Sons, as pessoas ligam, lá eles ficam fazendo sons, e menores. O terceiro ranking é o menor. O menor ele liga, né? Aproveitando o momento que não está na escola, pega o telefone do pai ou da casa e faz uma ligação. Então é o terceiro caso. Aí nós temos também ligações confusas, as pessoas estão às vezes na emergência, na urgência, estão agoniados para ligar para o 90 numa situação. Vai ligar para o SAMU e ligar para a polícia, aí fica meio confusa a ligação, não se consegue entender, não dá para interceptar se foi um trote realmente, ou a pessoa ligou e não conseguiu falar e foi interceptada, né? E também temos o assédio, né? Que é uma porcentagem menor, só que o assédio, as nossas despachantes lá, pessoas que atendem o 90, até os nossos despachantes também homens, as pessoas ligam também para poder assediar. Gente liga para dar em cima dos atendentes da polícia. E fazer perguntas também decorosas lá, que a gente tem que fazer uma ação muito rápida. E diversos, né? Até para
endereço de pizzas, as pessoas ligam para o 90 para tentar identificar onde é que fica pizzarias, ou pegar uma informação, qual é o número do meu CPF, meu consulta. Então são diversos modos de você fazer o trote, e a gente está identificando um a um, fazendo contato, e fizemos agora um relatório para a Secretaria de Segurança dos 30 números que mais ligaram para um 90 e um 93 também, e para a Secretaria de Segurança encaminhar a Polícia Civil e chegar a tentar identificar essas pessoas e fazer um apuratório mais criterioso, para tentar chegar realmente a responsabilizar as pessoas criminalmente, né? Que o artigo 340 do Código Penal, ele prevê que comunicação falsa é crime, né? Então, a gente está encaminhando esse relatório, fizemos bem consubstanciado, com todos os dados, para depois não ter nenhum tipo de ação. A gente entende que às vezes as pessoas colocam o telefone no bolso, né? Como nós ligamos para algumas pessoas, eu acho que deve ter sido no meu bolso, mas ligar 2.000 vezes para um 90, o mesmo telefone... Eu sou campeã de receber ligação sem querer, porque como é a Adriane, geralmente tem os primeiros contatos ali, aí já chama. E no caso do telefone de emergência, que é um 190 entre eles, vai mesmo que o telefone esteja bloqueado, né? A maioria, porque esse mudo a gente entende que é um número maior, que é porque você coloca no bolso, aí acessou. Então a gente está tentando fazer o quê? Por que nós estamos... uma ideia para a gente poder amenizar um pouquinho agora. Bloquear esses números de telefones que estão ligando costumeiramente, né? É uma ação que às vezes vai prejudicar a pessoa de uma emergência ou urgência ligar para o 90, mas como está ligando muitas vezes, então não vai ser uma ligação real. Então a gente está trabalhando em cima de verificar os mecanismos legais, de poder bloquear esses números que mais ligam, para tentar amenizar esse número exorbitante que são de ligações para o 90 e o 93. Agora me chamou a atenção o perfil das pessoas que faz trote, né? Todo tipo de gente, ligações às vezes sem querer e outras ligações, nesse caso, de pessoas sem instrução, que vão tentar resolver os problemas com a ajuda do setor de segurança pública. Informações que você pode pegar na internet ou em qualquer outro lugar que tentam resolver com o setor de segurança. Agora tem um detalhe, enquanto o atendente está tentando resolver uma situação dessa ou acaba atendendo, uma ocorrência de fato que esteja acontecendo naquele exato momento pode não ser atendida porque a linha está ocupada com outra coisa que não é importante para o que foi destinado, né, a finalidade de 190. Em geral, as pessoas reclamam da demora da viatura chegar numa ocorrência, né? A gente, às vezes, identifica que essa demora, e muitas vezes é porque ela foi atender uma ocorrência de trote, né, que não foi conseguindo identificar, e uma ocorrência que era real, ela chegou um pouco atrasada, então chegou depois. Então, assim, a gente tem trabalhado muito para identificar esses pontos que a gente precisa trabalhar e, assim, a consolidação a gente teve agora esse mês todinho de trabalho para poder ligar para as pessoas que ligavam para lá, identificar. As pessoas falavam que não ligavam, que o telefone realmente estava no bolso, ou então algumas coisas. Conversamos com os pais de alguns menores também para responsabilizá-los. E a gente tem essa questão, viu, Adriane? De poder sensibilizar principalmente os pais, que observem seus filhos aí e orientem eles, porque é uma economia. O Estado está passando por uma fase financeira ruim, né? Todos os estados brasileiros, não é só o Amazonas. Então, uma viatura deslocada é recursos, é gasolina, é combustível, é hora do policial, é alguém que estava numa situação de pânico ou de emergência para poder ter um atendimento, não teve. Então, além da economia, é uma pessoa que vai ficar traumatizada que não foi atendida na sua ocorrência por uma brincadeira, né? As crianças às vezes ligam para lá, começam a rir, começam a brincar. As nossas atendentes lá, os nossos atendentes, já têm uma expertise, então elas já conseguem em tempo hábil já estruturar. Agora, no meio desses trotes, tem gente que liga para despistar a polícia, para confundir ou para passar uma informação que não seja real, para tirar o foco de determinada investigação ou de busca em uma área específica da cidade? Olha, com certeza. Esse dado a gente não tem criteriosamente, não. Mas os estudos estão avançando para que a gente possa realmente identificar as pessoas também. Porque alguns telefones que nós ligamos para poder verificar o que estava acontecendo, nós não tínhamos retorno, não atenderam, não responderam. Então esse é um telefone que a gente não conseguiu um retorno. Na maioria dos casos não recebemos retorno, as pessoas se solidarizaram e querem resolver o problema. Mas na realidade alguns números já não existiam mais ou então não atenderam. Então a gente identifica que pode ser realmente para burlar o trabalho da polícia, levar ela para algum local, numa ocorrência, e quando eles estão fazendo outro tipo de situação em outra área. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aqui um recado para as pessoas que estão em casa e instruísse também em que situação deve se ligar para o 190, quando é que pode ligar para esse número, em que situações e também o que pode acontecer com quem insistir em fazer trote, né? Tem a lista que vai ser bloqueada, mas além disso, essa pessoa pode ser presa de quem insistir em continuar fazendo trotes, né? Na realidade, nós pedimos, principalmente os pais, porque o número de menores que ligam para o 90 e o 93 é muito alto. Então, sensibilize suas crianças, observe os seus telefones, guardem com vocês, não deixem eles liberados para que as crianças possam
porque atrapalha, né? Você, além de poder ser responsabilizado criminalmente, o pai, porque como a criança não é responsabilidade, mas o pai com certeza será. E a partir de agora nós fizemos um levantamento dos 30 números que mais ligaram para lá, como eu falei agora há pouco, encaminhamos a Secretaria de Segurança Pública para que o secretário possa conversar com a Polícia Civil e esses números serem realmente identificados e chamados à delegacia para responderem, possivelmente responderem por crime de comunicação falsa, artigo 340 do Código Penal. Quando que liga para o 190 ou 181, né, que tem os dois números da Secretaria de Segurança? O 190 é quando o crime está acontecendo? 190 você pode utilizar para uma situação de emergência ou urgência. Você está desesperado, vendo um crime acontecer, observou um ônibus, a Operação Catrago observou um ônibus, alguma pessoa de atitude suspeita, liga para o 90 e informa os dados. 181 é quando você tem próximo à sua residência alguma ação delituosa, você pode observar que acontece costumeiramente. Então você liga para o 181, né? E utiliza esses objetos que a gente tem aí para poder ajudar realmente a população a ter segurança, né? Nós temos ambientes seguros e saudáveis aqui no Amazonas. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente nessa manhã de sábado, Coronel. Nós agradecemos, Ana. Muito obrigado. Recebi hoje o Coronel Hermes, secretário adjunto de Planejamento e Gestão Integrada da SSP, falando sobre os números de trotes que são realizados todos os meses, todos os dias para a Secretaria de Segurança Pública, né? Só os 190 são 800 trotes diariamente, né? A média dos registros feitos por lá. Vamos ter consciência e deixar que a polícia, que já tem bastante trabalho, faça o seu trabalho da melhor forma. E olha só, um jovem de 24 anos foi assassinado na tarde de ontem enquanto abastecia a motocicleta em um posto de combustíveis no bairro Betânia. Mais uma vez, a zona sul da capital foi palco de um crime violento. Dessa vez, um homicídio em um posto de combustíveis que fica aqui na Avenida Adalberto Vale, no bairro Betânia. Segundo informações dos policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência, a vítima é um jovem de apenas 24 anos, identificado como João Carlos Lemos. Esse crime ocorreu por volta das 4 horas da tarde, em uma área bem próxima às bombas de combustíveis, ou seja, o risco de explosão também foi grande. De acordo com informações da Polícia Militar, 4 homens são suspeitos de praticar esse crime. Eles chegaram em um carro preto, um Onix, se aproximaram da vítima que estava abastecendo em uma área bem depois dessa viatura aqui da 7ª Companhia Interativa Comunitária e atiraram pelo menos 3 vezes contra esse jovem que infelizmente morreu aqui mesmo no local. Já os suspeitos, depois que praticaram esse crime, como não desceram do veículo, fugiram em um rumo desconhecido aqui da Avenida Adalberto Vale. Os policiais militares, assim que foram acionados, ainda fizeram buscas aqui na área para tentar encontrar esses suspeitos, mas não conseguiram. Agora, cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros tentar identificar os criminosos e também as circunstâncias e principalmente a motivação de mais esse crime. Esse homem que foi morto, ele tinha passagem pela polícia? O pessoal sabe essa possível motivação? Provavelmente foi acerto de conta pela forma que aconteceu. Agora, se ele tinha passagem, a gente está verificando ainda, a gente está fazendo essa conferência. O corpo da vítima está exatamente aqui atrás deste ponto em que eu estou. Nesse momento, os policiais militares, assim como os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, já cobriram o corpo de João Carlos Lemos, de apenas 24 anos. Muitas pessoas estão aqui, também muitos familiares dessa vítima, porque o João Carlos era bastante conhecido aqui no bairro Betânia. A Polícia Militar também acionou o helicóptero para que fossem feitas buscas aéreas, com as características desse carro, um Onix preto, que veio aqui com vários suspeitos dentro que executaram a sangue frio essa vítima. E o veículo supostamente utilizado pelos atiradores foi encontrado abandonado no Parque Mauá, no bairro Mauazinho. O carro deve ser periciado. E no bairro Mauazinho, um homem que saía para trabalhar foi morto a tiros por uma dupla de assaltantes. Segundo informações preliminares, ele teria resistido à investida dos criminosos. Bairro do Mauazinho, zona leste de Manaus, mais uma vez cenário de criminalidade. Aqui, na rua Bom Jesus, mais um homicídio foi registrado. Cleisiomar Machado, de 33 anos, saía para trabalhar. Foi quando ele foi surpreendido por 2 homens em uma moto, até o momento não identificados. E também a placa da moto é desconhecida. Os homens abordaram a vítima,
Foi no momento em que eles queriam assaltar Cleisiomar. Ele, o homem assustado, infelizmente resistiu a essa abordagem criminal. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo que acabou acertando Cleisiomar. Os bandidos fugiram sem levar nada, mas Cleisiomar foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, pelos próprios moradores. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a caminho do hospital. Os policiais da 29ª SICOM vieram até o local, mas no momento em que eles chegaram aqui, ninguém falava sobre o caso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga este caso. Isso, o que foi relatado pela sua mãe é que a vítima se encontrava na frente da sua casa, sua residência onde funciona o comércio, né, onde foi alvejado, né? Tentou correr ainda para dentro da sua casa, mas assim mesmo o disparo ainda conseguiu acertá-lo. Ele tinha alguma procedência criminal? Você já é de conhecimento da polícia? Realmente foi um assalto? O que procede? O que a polícia sabe? Na vítima não tinha nada a seu desfavor, né? Nós procuramos aí, ela não tinha nenhum indício de passagem nem nada pela polícia. E já os acusados a gente não foi relatado nada, né? Até agora a gente está em investigação ainda, que a polícia está em investigação. E no centro da cidade, uma tentativa de assalto terminou com um homem de 41 anos baleado. O caso aconteceu no Porto da Manaus Moderna. Balsa Laranja, Porto da Manaus Moderna, centro de Manaus. Por aqui, diariamente, carga e descarga, uma movimentação intensa de trabalhadores. Valderlan Souza Mar, de 41 anos, estava aqui na Balsa Laranja por volta de 12h50. Foi quando, de acordo com a polícia, ele saía aqui da Balsa Laranja em rumo já ali para a orla. Foi quando ele sofreu uma tentativa de assalto por homens ainda não identificados. De acordo com a 24ª Companhia Interativa Comunitária, o homem teria reagido ao assalto e levou um tiro no abdômen. Ele, desesperado, saiu aqui da Balsa Laranja, subiu essas escadas, que vai ali para a orla, e pegou um táxi de uma mulher, pedindo ajuda. Essa mulher, então, ligou para o SAMU e também para a polícia, para tentar chegar próximo a eles. Só que com a demora, ela preferiu levar a vítima até o SPA aqui das proximidades. Não se sabe ainda o estado de saúde da vítima até agora, mas a polícia investiga esse caso. E criminosos fizeram mais uma vítima através do uso de dispositivo conhecido como chapolim, a ferramenta que neutraliza o travamento de portas de veículos. Foi usada em um estacionamento de um supermercado lá no bairro da Compensa. Os suspeitos entraram no carro e levaram os pertences do proprietário. As câmeras de segurança flagraram o momento exato em que essa quadrilha comete mais um furto dentro de estabelecimentos comerciais aqui da capital. Veja no vídeo que a motorista entra no estacionamento e, em seguida, um carro de modelo Gol branco entra atrás. É o carro dos criminosos. Eles estacionam e ficam vendo a movimentação dessa motorista. E, em seguida, ela trava o carro normalmente, achando que o carro estaria fechado com o alarme, mas não. Em seguida, eles, vendo que a motorista já estava dentro do estabelecimento, um deles sai, vai até o veículo da vítima, entra, fica alguns minutos dentro do carro, verificando todos os pertences de valor e, em seguida, ele sai apenas com um notebook nas mãos. Ele entra no veículo e, em seguida, eles fogem e não são mais vistos. Essa é uma ação criminosa que tem acontecido em vários pontos aqui da capital, não só aqui da Zona Oeste de Manaus, que aconteceu no estacionamento deste supermercado. Vários pontos são usados por essa quadrilha que faz o uso do dispositivo chapolim, que evita o travamento das portas e bloqueia o sinal de alarme dos veículos. A cabo Milane de Paula foi uma das policiais que participou de várias prisões desses meliantes que estão acostumados a furtar veículos
dentro de estabelecimentos. Essa ação que aconteceu aqui no supermercado foi no dia 23 de julho deste ano, por volta de 2 horas da tarde. A cabo fala em detalhes como que essa ação criminosa é feita todos os dias em várias zonas aqui da capital. Na verdade, essa prática de roubo, né, de furto a veículos, ela está, infelizmente, cada vez mais constante, né, por conta desse dispositivo que chamam de chapolim, também chamam de, vulgarmente, chupa-cabra. É um dispositivo que é vendido pela internet hoje, por isso a reincidência desses furtos aí de uma maneira assombrosa até. Como é que funciona? Em um raio de 20 metros, esse dispositivo, após acionado pelos infratores, ele consegue inibir a ação do alarme do carro. Eles seguram uma tecla do dispositivo enquanto a vítima está travando o carro com seu alarme. A vítima trava, o carro faz o barulho da ação das travas, né? Se for alarme no caso, faz o barulhinho do alarme lá que travou e a vítima simplesmente vai embora. Não volta para conferir porque confia, né? Todo mundo confia que apertou ali o botão do alarme, o carro vai travar. Então a vítima vai embora, eles aguardam um tempo até que ela se distancie e aí vão lá cometer furtos no veículo, ver o que tem de valor dentro do carro, abrem o carro sem maiores complicações e furtam os objetos de valores do carro. É importante lembrar aos motoristas que sempre antes de estacionar os seus veículos, verifiquem se as portas realmente estão travadas. A descrição da polícia aí foi perfeita, né, do que acontece com esse chapolim. Ele acaba bloqueando o travamento das portas, você aperta ali o controle, né, do carro, aí vai dar o bip, você acha que está seguro, mas na verdade não está. Geralmente em supermercados, em outros shoppings, em estacionamentos que são fechados, eles ficam no carro parado, bem próximo, aí você estaciona, acha que esse carro inclusive está vazio e aí acha que travou o carro e não travou. A recomendação de fato é essa que a MEI acabou de passar para a gente, também a policial, voltar, sempre que travar o veículo, voltar para verificar se ele foi travado de verdade, porque eles podem roubar o seu veículo ou, em outros casos, roubar vários pertences. E tem gente que anda com a vida dentro do carro, né, com material de trabalho, entre outras coisas, e que pode, de fato, ter um prejuízo muito grande. E 10 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos foram presas em cumprimento a mandados de prisão durante a Operação Guilhotina. Os roubos, segundo a polícia, eram ordenados de dentro de presídios. Policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículo cumprem mandados de prisão desde o início da semana, desde o dia 23, em relação a suspeitos de participar de um grupo que faz o roubo de veículos aqui na cidade. Essas pessoas estão sendo apresentadas aqui. 10 suspeitos estão sendo apresentados, sendo que 6 deles estavam no sistema penitenciário. 3 na unidade prisional do Puraquequara e outros 3 no Centro de Detenção Provisória Masculino. Outros 4 foram presos em casas, em residências, em bairros de várias zonas aqui da cidade, inclusive no município de Itacoatiara. A polícia fez o registro de algumas dessas prisões durante as operações que ocorreram ao longo da semana. Essas pessoas, então, são suspeitas de terem participado ou de terem praticado pelo menos 30 roubos de veículos aqui na cidade. Alguns desses veículos já foram recuperados. De acordo com a polícia, cerca de 25 veículos já foram identificados, mas outros 5 ainda não foram recuperados e ainda há suspeitos de envolvimento neste grupo criminoso que estão sendo procurados pela polícia. Como este grupo operava, delegado? Bem, a Operação Guilhotina ela decorre de diversas investigações em curso na nossa unidade policial, né, investigações que apontavam para participação e comando por parte de alguns integrantes de uma quadrilha que operavam de dentro do sistema penitenciário, determinando as ordens para pessoas vinculadas a essas organizações criminosas que operavam de fora do presídio realizando os roubos e furtos de veículos. Aqui tem 10. Mário, por favor, mostra pra gente os presos ali. Começa da esquerda com um que está na cadeira de rodas
com uma tornozeleira eletrônica. Quem é esse rapaz, delegado? Esse é o Israel. O Israel era um dos soldados do Sonic, um presidiário que estava na unidade prisional de Puraquequara. Ele era responsável por cooptar outras pessoas para realizar os assaltos, pegar os armamentos onde fosse determinado pelo Sonic para realizar esses assaltos. Ele era um dos principais integrantes dessa quadrilha que operavam do lado de fora realizando os assaltos. Mesmo na cadeira de rodas? Não. Antes, ele era uma pessoa normal, ele realizava esses assaltos, era perigosíssimo. Aproximadamente 2 meses, durante um assalto para tentar roubar um veículo, ele foi alvejado durante uma troca de tiros e acabou ficando paraplégico. Mas ainda na condição de paraplégico, ele continua mantendo relações com integrantes de quadrilhas que se encontram custodiados, e agora ele passa a operar na função de ponte de informações do pessoal de dentro do presídio para pessoas de lá de fora para realizar esses assaltos. Há outros envolvidos neste grupo criminoso? Ainda tem gente sendo procurada? Sim, existem aí pelo menos mais 3 pessoas que se encontram foragidas. O Alessandro Gomes, que é conhecido como Paraibinha, ele que é responsável por realizar hoje as clonagens dos veículos de fora do sistema penitenciário. Existe o Rafinha, o Rafael Brasil, o Rafael que ele iniciou passando informações para a gente acerca desse esquema criminoso, e durante as investigações conseguimos apurar que ele fazia parte também da quadrilha e por isso pedimos a prisão preventiva dele. Ele se encontra foragido, apesar de ter passado informações para a polícia sobre esse esquema criminoso. E existe o Juninho, que possivelmente vem sendo acobertado pelo mundo do crime para que não possa se entregar. Ele que é um empresário do ramo de desmanche, de autopeças, e se encontra foragido também. Olha, se você anda de ônibus, preste atenção nessa notícia. Na semana que a Prefeitura anunciou uma intervenção nas empresas de transporte coletivo, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, divulgou que o valor da tarifa deveria ser de R$ 5,27. Acredite. Para você que não anda de ônibus, hoje essa tarifa aqui na capital é de R$ 3,80. Pela má qualidade do serviço, quem usa o transporte público garante que o valor atual já é bem salgado, e de fato é. E quem vai explicar melhor esse cálculo é a Tamires Cler. Tamires já está ao vivo, vai trazer informações para a gente. Tamires, muito difícil convencer quem anda de ônibus que R$ 5,27 seria um preço justo. E ainda que fosse justo, que tivesse condições de pagar por isso, né? Para ir, vir de casa, sair todos os dias. Agora me diz uma coisa, você sabe como foi que o Sinetran chegou nesse resultado, nesse cálculo aí? Queria entender. Muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Pois é, as empresas né, de transporte coletivo aqui do estado já tentam dizer que a tarifa realmente está muito abaixo do que eles gostariam, do que seria o ideal para as contas deles, né? Porque, de acordo com eles, todos os anos as empresas acabam tendo prejuízos, e essa já é uma desculpa que eles vêm, já é uma justificativa que eles vêm dando há muitos anos, né? Em 2018, eles fizeram uma auditoria, né, nas contas de todas as empresas, e na época o Sinetran chegou a divulgar esses números. E aí, como essa semana a Prefeitura divulgou essa intervenção, decretou essa intervenção financeira nas empresas de transporte coletivo, aí o Sinetran voltou com esse relatório feito por uma empresa privada terceirizada que foi contratada para fazer essa auditoria, e esses números, de acordo com a empresa, mostram que, na verdade, a tarifa deveria ser de R$ 5,27. Imagina, subir de R$ 3,80 para R$ 5,27. É porque eles dizem que esse reajuste devia ser de 38,7%. E aí eles dão exemplos de alguns anos em que as empresas terminaram com déficit, com muito prejuízo. Então vamos lá, em 2011, por exemplo, eles dizem que as contas fecharam 24 milhões de reais no negativo. Aí em 2012, cerca de 83,2 milhões, 2013, 60 milhões de reais. Isso, de acordo com eles, vem acontecendo ao longo de vários anos consecutivos, e por isso as empresas deveriam ter um retorno maior dos usuários. Mas a gente sabe que essa já é uma briga antiga. O Ministério Público, inclusive, já decretou que as empresas não pudessem, já pediu da Justiça para impedir que as empresas
empresas subissem esse valor enquanto elas não renovassem a frota, porque a frota realmente já está bem antiga. A gente sabe que tem alguns ônibus acima do permitido, rodando com o tempo de vida acima do permitido, que seria ali de 10 anos. O contrato estipula realmente que as empresas não podem circular com esses ônibus, com esses veículos tão antigos assim. Mesmo assim, algumas empresas descumprem essa legislação, descumprem esse contrato que foi firmado com a prefeitura, e por isso a prefeitura então instaurou e decretou agora essa semana essa intervenção financeira para descobrir realmente o que está acontecendo com as contas das empresas. E isso vai ser realizado ao longo dos dias, né? Essa auditoria que vai ser feita pela prefeitura já é uma demanda antiga também, inclusive do Ministério Público do Estado, para saber como é que fecham essas contas, como é que funciona as contas dessas empresas, mas as empresas já rebatem com esse relatório que foi feito em 2018, mostrando que o déficit realmente é muito grande. Eles dizem que se não for reajustado nos próximos anos para R$ 5,27, se não for reajustada a tarifa para esse valor, é possível que as perdas das empresas cheguem a 632,5 milhões de reais. Bom, essa é a justificativa do Sinetran. A gente aguarda para ver realmente se a prefeitura vai conseguir encontrar números diferentes desses já apresentados. E enquanto isso, a população aguarda e espera realmente que a tarifa acabe não subindo, né? Porque, como você estava dizendo, R$ 3,80, às vezes, para algumas pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior, pode não parecer muito. Mas imagina R$ 3,80 pagos pelo menos 2, 3 vezes ao dia, porque eles não pegam só um ônibus, não pegam só uma vez por dia o ônibus, então eles têm que gastar esse dinheiro todos os dias e ainda se alimentar e fazer tudo isso com um salário mínimo é complicado, né, Adriane? E ainda mais quando tem uma família grande, né, que você vai ter que pagar o transporte de todo mundo. Isso tira até o direito das pessoas de ir e vir, muitas das vezes, e tira também a condição de você ter um lazer. Imagina você sair com uma família de 3 filhos tendo que pagar uma tarifa de ônibus. Difícil mesmo e parece ilógico esse valor de R$ 5,27, você tem que ter R$ 10,55 para ir e voltar de qualquer lugar em Manaus, nesse cálculo do Sinetran. Eles não melhoram a qualidade do transporte. O que eu não entendo é que reclama que não tem lucro, que não dá resultado, que está em déficit, mas não quer largar o osso. Se eu estou no negócio que eu não tenho lucro, o que eu vou ficar insistindo nele, né? Não faz sentido você continuar insistindo, querendo se manter no transporte coletivo da cidade. Se você diz que não está tendo lucro nenhum, está tendo prejuízo, vou correr dele. Agora, quer continuar, insistir nisso e acaba prejudicando toda uma população. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Estava fazendo uma pesquisa aqui em relação ao preço da tarifa de ônibus em outras capitais do país. A tarifa mais barata que a gente tem hoje é lá de Recife, no estado de Pernambuco, que é R$ 3,20. Macapá está em R$ 3,25, Belém do Pará, que é aqui próximo, está de R$ 3,30. E aí Manaus está ali pertinho de Boa Vista, né, que, em relação à tarifa. Boa Vista tem R$ 3,60, está cobrando R$ 3,60 e hoje a gente cobra uma tarifa de R$ 3,80, que é próxima de Teresina, Piauí, que é R$ 3,85. Agora, a mais cara do Brasil é lá em Belo Horizonte, mas também o transporte em Belo Horizonte nem se compara com o que a gente tem aqui. Lá se paga R$ 4,50, seguido de Florianópolis, que paga R$ 4,40. Se a prefeitura ceder e autorizar essa cobrança que o Sinetran sugere, nós teremos a tarifa de transporte coletivo mais cara do país. Para andar nesses ônibus que a gente está vendo aí, nas condições que a gente vê normalmente, todo dia tem ônibus em pane, todo dia tem ônibus que dá algum tipo de problema e causa até acidentes. E para pagar R$ 5,27 não faz sentido nenhum, né? A gente espera depois um posicionamento da própria prefeitura do que vai fazer diante desses dados divulgados pelo Sinetran. É mais barato, muitas das vezes, você fazer uma corrida de transporte por aplicativo do que usar um ônibus, se ele for principalmente para para R$ 5,27. E falando em transporte por aplicativo, já está em vigor aqui em Manaus a lei que regulamenta o transporte por aplicativo. Algumas normas foram estabelecidas, como a idade do veículo, que não pode ultrapassar
8 anos a partir da data de fabricação. A lei também determina que o motorista por aplicativo não estacione em vagas de taxistas. Está proibido o embarque e desembarque de passageiros em paradas de ônibus. Ficou determinado ainda o serviço especializado para idosos e pessoas com deficiência. As empresas devem ter 1% da frota para atender essas pessoas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana irá fiscalizar o serviço. Caso haja descumprimento da lei, tanto motoristas como a empresa serão multados. A lei foi publicada no Diário Oficial do município, então se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais detalhes, pode procurar o Diário Oficial, que vai ter todas as informações, principalmente você que já trabalha com transporte por aplicativo ou que pretende investir nesse negócio. E depois do intervalo, a gente traz as informações sobre a operação policial deflagrada em 4 estados que prendeu a irmã do narcotraficante Zé Roberto da Compensa e o marido dela. E ainda, apagão em Iranduba e Manacapuru. Concessionária de energia diz que 80% do serviço foi restabelecido. Os detalhes você confere no instante só, eu volto já já.